esse movimento, o preço está lá embaixo. Eu tenho que ter a paciência, e isso aqui que você não tem, esperar o preço vir no seu preço justo, aquilo que você aceita pagar. Quando você quer vender, o mais caro possível. Eu não vou vender aqui, não vou vender aqui, não vou vender aqui. Por quê? Não fechou a ineficiência e não é o meu preço justo. Ou seja, muito bem-vindo, começando mais um vídeo. 4 confirmações que você precisa entender utilizando o Smart Money conceito ou o conceito do dinheiro inteligente. 4 confirmações. Primeiro você tem que entender de estrutura. Boas operações sem estrutura não existe, tá? Número 2. Pós ou choque. Tá? Número 3. Aceleração. Bem certinho aqui, ó. Aceleração ou FVG. Tá? Seria nada mais, nada menos que imbalance. Ok? Então tá aqui. E aí depois, por último, preciso dela, tá? 4. É a liquidez, é o combustível que faz o mercado se movimentar. Eu vou explicar isso aqui em detalhes, vou mostrar para vocês aqui no gráfico do SHA-USD. Quando eu pego esse gráfico aqui, ó, o que já passou, aqui tivemos uma ótima oportunidade, você não soube pegar porque você não tem as confirmações que eu vou te ensinar nesse vídeo, tá? As confirmações aí é estrutura, BOS ou choke, aceleração, VLFVG, imbalance, que é a mesma coisa, e a liquidez, que é o combustível do mercado, certo? Então nesse pedaço aqui, vou mostrar para você e você vai começar a prestar atenção a partir de agora. 30 minutos, tá? Eu tenho uma máxima, tá? Eu tinha uma máxima aqui, ó. Até então não era máxima isso aqui. O mercado não estava subindo, olha só. Mercado subindo, tá? O mercado subindo. E aí ele deixa essa máxima para mim. Depois dessa máxima, ele começa a quebrar a estrutura para baixo. Então aqui está acontecendo o quê? A mudança de característica. Correto? Só que aí vem o detalhe. Muita gente não espera as confirmações e aí acaba colocando a sua ordem antes do tempo. Por exemplo, aqui não aconteceu a quebra de estrutura no tempo gráfico que a gente precisa. Não aconteceu. Então a gente não confirma, porque só foi um Swift aqui. Né? Aqui capturou, esse movimento aqui foi somente para capturar essa liquidez. Tá? Então isso aqui foi um incentivo de mercado para você fazer e colocar sua ordem aqui. Ó. E aí quando toca aqui você foi estopado. Beleza? E aí o movimento continua de alta. Olha o movimento de alta aqui, ó. O movimento de alta. Aqui acontece a mesma coisa. Outra captura de liquidez. Então, quando acontece essa captura de liquidez, não quebra com o corpo do candle, eu já fico esperto. Eu já marco isso aqui com X. Quer ver só? Eu tenho uma marcação aqui, ó. Olha só. Marcação com X. E aí vem as confirmações que eu preciso, tá? Primeira coisa. Deixa eu trazer as confirmações aqui, ó, que vocês vão entender. Ó, as confirmações que eu preciso. Tá? Então, a quebra de estrutura. Primeiro, eu tô olhando a estrutura. A estrutura está de alta, certo? Estrutura, o gráfico está fazendo o que aqui? Está subindo. Ou não? Olha esse pedaço aqui, ó. Correto? O gráfico está subindo, então o meu primeiro checklist eu tenho que entender de estrutura. A estrutura está falando que eu estou em alta. Então eu tenho que acontecer o quê? Ou BOS ou choke para me confirmar. A segunda confirmação que eu preciso. O preço está fazendo uma esquemática, o seguinte. Olha a minha esquemática aqui, ó.
impulso, retrocesso, impulso, e aí fez o quê? Impulso para baixo. Então teve dois impulsos. Essa parte impulsionou para cima e essa parte impulsionou para baixo. Agora vem a terceira confirmação, que é a aceleração. Eu posso diminuir o tempo gráfico para mim observar o tamanho desse candle. E aí quando eu volto aqui, ó, lembra da aceleração que eu falei antes de mostrar para vocês isso aqui que eu estou mostrando? Acelerou, teve um movimento diferente. Percebe o tamanho desses candles aqui, ó. Esses candles são grandes, não são? Mas se liga nesses aqui, ó. Esse daqui, caindo. Olha o tamanho desse aqui. A diferença. Tá? Então, aqui eu tenho a terceira confirmação. Legal. Mas e aí, o que eu vou fazer? Tem que ter a paciência de esperar a mudança de característica. Eu tinha uma máxima. Ó, cerquei o preço aqui, tá? Mesmo com o gráfico parado. Consigo pegar isso aqui como exemplo e mostrar para vocês que acontece todos os dias, tá? Eu tenho uma máxima, tá? Ponto máximo. Eu tenho um ponto mínimo aqui, ó. Tá? Ponto mínimo. Eu preciso que eu preciso ver o que? A mudança de característica. Não aconteceu o choke ainda, né? Tô numa tendência de alta. Mas aí eu passo para o gráfico de 5 minutos. Vamos ver o que aconteceu nos 5 minutos? As confirmações que eu olho para fazer as minhas entradas. Então aqui fica mais nítido ainda aquele movimento que eu chamo aqui de aceleração. Tá vendo a aceleração? Aceleração, olha o tamanho desse candle, olha os que vem na sequência. Esse movimento não é mais muito mais bruto com esse aqui, ó. Esse movimento que eu assinalei, ele não é muito maior, rápido, ligeiro, forte do que esse subindo? Vou tirar para vocês observar aí, ó. E tirar as suas próprias conclusões. Tá? Então eu estava num gráfico subindo. Aqui foi uma captura de liquidez e ao invés de ele respeitar o nosso ponto mínimo, ele quebrou para baixo. Opa, peraí. Então eu tenho duas confirmações. Aqui, vou colocar bem explicadinho. Aceleração. Correto? E aí eu tenho... A parte 2 fala o quê? Número 2 aqui está falando de boss ou choke. Ele fez um boss para cima. Aqui em cima, tá vendo? Nos 5 minutos. Só que aí ele não respeita o ponto mínimo. Fazendo o quê? Quando ele rompe para baixo aqui, ó, aconteceu a minha segunda confirmação. Então eu estava numa estrutura de alta, tinha que respeitar esse ponto mínimo para me operar com confirmação. Ele não respeita, ele faz o quê? Ele fez o choke. Quando ele quebra esse ponto mínimo aqui, ó. Quando ele vem e quebra esse ponto mínimo, acontece o choke ou mudança de estrutura. Estava numa estrutura de alta e aí ele passa a ser uma estrutura de baixa, porque quebrou para baixo. Correto? Olha só, o ponto mínimo sendo quebrado aqui. Beleza. E agora, eu tenho que ter liquidez. A liquidez vai existir? Ó, eu tenho a ineficiência, que é a aceleração, né? A ineficiência, a vela institucional é a mesma coisa, tá? Esse mercado ineficiente não pode existir. Então, o mercado tem que voltar aqui para fechar essa parada aqui. Pode existir isso aqui. Aí, se eu colocar no gráfico de 15, por exemplo, note que eu comecei no 30 e voltei até no 5. Se eu colocar aqui, você vai ver que eu tenho essa ineficiência aqui, ó. Os caras são malandro.
Eu falo mais sobre ineficiência, só vocês procurarem no meu vídeo, tá? Eu falo sobre isso. Então, olha o tamanho desse candle para ser fechada essa ineficiência. Então, eu preciso ter o conhecimento e esperar acontecer tudo aquilo que eu tenho e entendo que é ao meu favor. Correto? Deixa eu ver se eu acho aqui. Parada. Aqui. Beleza. Então, eu preciso que o preço feche essa ineficiência. O mercado tem que tornar 100% eficiente aqui. Tá? E aí ele quebrou para baixo. O importante, deixa eu deixar bem claro aqui, que a terceira foi a aceleração e a quarta. Eu preciso da quarta confirmação. E é o quê? Ó, a liquidez. A liquidez está aqui, ó. Foi gerada aqui. Ok? Isso já me confirma. Então, a partir do momento que ele deixou essa liquidez, ó, ele deixa essa liquidez aqui, já tem a confirmação. Opa, vou colocar minha ordem pendente. Como que seria? Eu tenho o meu POI. Seria o meu último candle de alta. Ou minha última ineficiência, olha só. Então, isso aqui é o meu POI. É o meu preço justo. É o que eu aceito pagar. Eu quero correr o risco nessa operação de pegar uma venda. Eu já tenho todas as confirmações. Olha só, eu te ensinei você a operar com confirmação. Então é muito importante você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ver os demais vídeos e ver todas as minhas estratégias. Eu uso o SMC e a minha própria estratégia. Se você quer saber qual que é a minha estratégia, procura no meu perfil, meus vídeos, você vai encontrar Time Fibo 2.0, tá? Então olha só, que bonito, né? Cerquei tudo. Eu tenho que ter paciência disso aqui, ó. Esse movimento, o preço está lá embaixo. Eu tenho que ter a paciência, isso aqui que você não tem, esperar o preço vir no seu preço justo, aquilo que você aceita pagar. Quando você quer vender, o mais caro possível. Eu não vou vender aqui, não vou vender aqui, não vou vender aqui. Por quê? Não fechou a ineficiência e não é o meu preço justo. Correto? Então, ordem, já sabendo o meu preço, eu coloco a ordem na boleta. Eu coloco aqui, ó, nesse candle, percebe que eu vou pôr exatamente o meu stop acima da máxima, tá dando 433 pontos. Ah, mas é muita coisa. Não tem problema. Você tem que saber trabalhar com o lote. Se você quer um stop de 43 dólares, você vai trabalhar com um lote de 0.10. Tá? Tá dando aqui 430 pontos, não dá? Ó, 433 pontos. Mais ou menos 43 dólares se você operar com 0.10. Se você não quer esse tamanho de stop, você vai diminuir esse número aqui, ó. É isso que eu estou te ensinando nesse mesmo vídeo. Você vem aqui, ó. Ah, é muito para mim, eu aceito só 4 dólares. Então você aceita perder 4 dólares? Beleza. O stop continua desse jeito aqui. E o seu lote vai ser no Forex 0.01. Se você for estopado, você vai perder. Exatamente nessa operação, se você for estopado, você vai perder 4 dólares e 33 centavos. Certo? E aí, onde vai ser o meu alvo? Que todo mundo erra também. Pelo menos 3x1. Agora eu te pergunto, foi difícil bater no seu alvo aqui? Pagou ou não pagou? A hora que acionou aqui, ó. Quem não sabe como que é uma ordem pendente, quando o preço rela nessa região vermelho e verde, aciona a minha ordem. Não pode passar daqui, senão eu perco. Aqui é o meu stop. E quando toca aqui, eu saio automático no meu alvo. No meu benefício. Correto? Eu expliquei para vocês aí como seria o trade. Mas quando acontece essa mudança aqui, ó, eu já posso vir aqui e colocar minha ordem pendente. Ó. Eu vou colocar exatamente para fechar toda a minha ineficiência. O stop acima da máxima. Tá? 430, 420, 412 pontos. Recomendo não deixar aqui em cima, tá vendo? No fechamento certinho do POI. Coloca um pouquinho para baixo porque tem o seu spread. Pode ser que você coloca colado aqui e não aciona a sua ordem por causa do seu spread da sua corretora. Então, coloca um pouquinho sobrando aqui, ó. Colocar 433 pontos como estava de início.
Assim. Então, o alvo é 3x1, todo mundo já sabe como que eu trabalho, pelo menos, tá? Se você tiver ao vivo, dá para arriscar mais. E aí, ó, o resultado foi esse. Depois, o que aconteceu? Depois que pegou no nosso alvo. Senhoras e senhores, você acaba de ver um trade aqui de 1x10. O que é isso? Ah, você colocou 10 de stop e ganhou $100. Exatamente o que pagou aqui. Isso aqui acontece todos os dias? Não, mas 1x3 você consegue pegar quase sempre. Ah, mas se der stop? Cara, você pode tomar 2 stop. Você perdeu 20. Se você está arriscando aqui $10, ou que seja $40, tá? 417 dá dando $41,70. Se você tomar 2 stop desse, dá $82. Aí quando você faz uma operação lucrativa 3x1, tá dando quantos pontos aqui de lucro? 1.282. Então soma 1.282, fazendo a continha aqui para vocês, quanto que seria o seu lucro, tá? O seu risco, se você estivesse operando com 0,10, 0,10 vezes 417. Então o seu risco é esse aqui, ó, seu stop, tá? Ah, mas não é muito para mim. Você pode diminuir aqui o lote, ó. Ao invés de você colocar 0,10, aliás, assim, ó, 0,10, você diminui, pô. Você vem aqui e coloca 0,1. Ao invés de ser $41, vai ser somente 4,10 de stop, tá? Então vamos simular a primeira opção. Ah, eu opero com 0,10. Então beleza, 0,10 vezes 400, errei aqui, 0,10 vezes 417. Beleza. O meu risco nessa operação aqui é $41. Porém, se ela vir no meu alvo, tá me pagando aqui 1.282 pontos. Eu posso fazer 1.282 pontos vezes 0,10 ou multiplicar isso aqui vezes 3, ó. Tá? Vocês vão ver que vai ser a mesma conta. Marca esse número, ó, 41 vezes 3, 125. Ou você pega aqui, ó, 0,10 vezes esse número aqui de risco e retorno, ó. Tá vendo que o meu retorno, aqui embaixo, o meu alvo tá escrito ali, ó, 1.282? 1.282 igual 128. Deu $3 a mais, tá? Mas é mais ou menos essa. É desse jeito que você faz o risco e retorno. E ao longo do tempo, percebe, se você tomar 2 stop, você vai perder 80, né? Depois, se você faz um trade com esse total de ponto e lucra, vai no seu alvo, você vai para 128 menos 80, que é os seus 2 stop, você ainda sai lucrando $48. Mesmo tomando 2 stops, sendo uma operação vencedora e 2 perdedora, você ainda sai no lucro de $48. Agora me diz, é bom ou não é? Bom, esse vídeo foi mostrando para vocês as 4 confirmações usando o Smart Money, de uma forma simples, sem muita enrolação. Também mostrando para vocês um pouquinho sobre o stop. Quer entender um pouco mais? Entra para nossa mentoria, o primeiro link da descrição. 41 videoaulas, 2 módulos, tudo que eu tenho aqui no meu perfil, mostrando os meus resultados, eu vou te ensinar a pegar na sua mão e mostrar para você o passo a passo. Nessas 41 videoaulas, em 20 dias, você vai estar apto a responder qualquer pergunta na frente do seu gráfico. Vem comigo e até o próximo vídeo.